Lohan chegou aí, boa tarde, Lohan. Boa tarde. Vamos dar início, então, na verdade, nosso encontro de filosofia. Falei com vocês que nós não íamos fazer aula, assim, matéria propriamente dita, a gente combinou isso, né? Então, eu deixei lá no. Eu postei ontem no Classroom, se você for ver lá no tópico de filosofia, leituras para o dia 24. Está lá postado. Acho que são 4 páginas. Aqui tem, uma, acho que são 5 páginas, mas aí a gente não vai ler tudo hoje. Eu vou, né, fazer aqui uma leitura comentada e aí fazer uns comentários se vocês tiverem alguma coisa para falar e tal. É sempre bom a gente trocar, porque eu falei nas outras vezes, né, essa relação remota meio fria, né, ela só pode ser amenizada se a gente trocar ideia, cada um falar um pouco, levantar a mão, perguntar. Isso facilita muito. Então vamos aqui na página 17. O tópico de hoje é as disciplinas da filosofia. Então, ele começa com um texto, o autor começa com um texto que é o seguinte: é um diálogo curto. O discípulo pergunta: de que modo posso encontrar o caminho? O mestre responde. Pergunta, na verdade: você pode sentir o odor dos louros? O discípulo responde: sim, posso. E o mestre responde: pois aí está, nada lhe ocultei. Com esse pequeno diálogo, que parece uma coisa simples, né? E às vezes parece até um pouco enigmática também, ele nos remete ao que nós conversamos na aula anterior, sobre aquela questão do conhecimento pré-filosófico, a partir das nossas experiências, dos nossos encontros com as pessoas, né? Coisas que nós trazemos com a gente desenvolve também conhecimento. Só que na medida em que a gente vai sistematizando esse conhecimento pré-filosófico, a gente vai tomando consciência, nós falamos sobre isso também, a gente vai construindo uma outra visão de mundo, vai ampliando nossa visão de mundo e construindo uma outra visão de mundo. Então ele continua aqui. Como louros plantados na terra, podemos nós também aspirar o odor de nosso enraizamento e assim descobrir o caminho de realização da existência humana no mundo. É o que ele está querendo dizer. Voltar aos nossos próprios conhecimentos e começar a prestar atenção naquilo que a gente já conhece. Portanto, para tanto, precisamos de muita disciplina, né, organização. A palavra disciplina vem do verbo latino disse, que significa tornar-se discípulo, aprender a conformar o próprio ser à realidade de modo que sejamos unidade. Na disciplina do trabalho, o agricultor aprende a conformar seu corpo à terra e o pescador ao mar. Na disciplina do estudo, o aluno aprende a conformar sua mente à ciência. Na disciplina da ginástica, o atleta aprende a conformar seu corpo ao ritmo do movimento. Então, ele está querendo, né, nos dizer aqui que a gente precisa, existe um exercício, né, para que a gente desenvolva essa consciência, né, a gente precisa se relacionar, no caso da filosofia, se relacionar com conhecimento. A filosofia é uma disciplina. Nela aprendemos a realizar a obra de nossa existência no mundo, maior que o céu estrelado, mais difícil que o percurso dos astros pelo espaço sem fim. É, portanto, uma disciplina muito importante e indispensável. A gente está falando aqui, né, da necessidade, então, como eu já falei no início, né, de tentar é, é, organizar esse conhecimento pré-filosófico que nós falamos na outra aula, no outro encontro. Na luz, o olho se disciplina a precisão do ver. No som, o ouvido se disciplina a afinação do ouvir. Na filosofia, a sensibilidade, o pensamento e a vontade se disciplinam a viver corretamente o real em todos os seus aspectos. Então, é como se a gente começasse a aprender a organizar o pensamento, organizar o estudo, a organizar a nossa relação com o mundo. Acho que eu falei no outro encontro também, mesmo que vocês sejam cobrados desequilibradamente, né, as cobranças que venham para vocês sejam desequilibradas, uma coisa mais, vocês precisam dar um equilíbrio para as coisas. Né? Por exemplo, no caso aqui do nosso estudo, né, dê o mesmo valor que você dá para português, dê o mesmo valor para matemática, dê o mesmo valor para geografia, o mesmo valor para história.
porque elas serão importantes para você realizar a prova no final do ano lá. Pensando aqui, né, de uma forma prática, né? Quem chegou aí que eu não falei? Deixa eu ver. Chegou mais gente aí. Cheguei agora. Opa, valeu, Marlon, beleza? Beleza, seu Gustavo, Isaac, tô bem, graças a Deus. Pedro, já falei. Terezinha e Vitória Franco. Boa tarde aí para vocês. Estou aqui já na primeira página do texto que eu deixei lá no Classroom. Botei a leituras dia 24, gente, disciplinas da filosofia. Ele começou com um diálogo, que, beleza, Terezinha, que nos remeteu àquilo que nós conversamos na aula anterior, sobre conhecimentos pré-filosóficos. Então, na página 20, desculpa, página 18, ele fala assim, é o terceiro ponto, viver corretamente é uma decisão de correspondência, que nos leva a investigar uma série de coisas que se relacionam com o nosso ser, né, quem somos nós, né? Na disciplina dessa decisão, vamos, aos poucos, elaborando um certo saber, um conhecimento ordenado, né? A partir das próprias coisas. Lana, boa tarde, Lana. Boa tarde, professor. Um tal saber ordenado que usamos para nos relacionar responsavelmente com tudo que vivemos. Os antigos gregos chamavam de episteme, que é um conhecimento mais aprofundado, que na língua latina foi traduzida com a palavra scientia. Em português, virou ciência. 1.4. Concretamente, a ciência é uma decisão responsável de correspondência ao que vivemos, uma decisão cheia de saber, como a prece é uma decisão de correspondência à fé, cheia de confiança. Então, está fazendo uma analogia aqui, né? A fé a gente não explica, né? Você crê ou não crê, né? Então, a ciência, na verdade, você desenvolve, né? A partir do conhecimento, você vai desenvolvendo isso, né? O real a que devemos corresponder é floresta cheia de mistério. Essa floresta cheia de mistério me remete a um curta-metragem. Quando resolvemos vivê-lo, quando decidimos realizar nele nossa existência como pássaros na floresta, fazemos-lo a partir de um saber ou ciência, que no seu todo ordenado chamamos de filosofia. Então, aqui mais uma vez, fazendo essa analogia, que eu vi lá na postagem que o professor de arte colocou lá um curta-metragem para você assistir, eu tive a curiosidade de assistir. E, né, que coisa interessante que a gente pode tirar dali também, é essa ideia do conhecimento pré-filosófico, que o avô daquele menino, ele tinha um conhecimento pré-filosófico, né? Na medida em que o tempo foi passando, o menino vai desenvolvendo, ainda que improvisadamente, ele vai desenvolvendo uma consciência daquele conhecimento pré-filosófico que o avô tinha. A gente pode pescar aquilo lá, ou pescar uma ideia a partir daquele curta-metragem, porque o curta-metragem de arte, né, ele é filosófico, né? Na análise de como se estrutura essa ciência ordenada, a filosofia, vemos que ela se desdobra, aí ele vai falar dos três tipos, dos três formas que a filosofia, mais especificamente, se organiza. Então, se desdobra em física, ética e lógica. Aí ele vai falar aqui de cada uma dessas aqui. Vamos para a parte física, ciência física, episteme physicae. A existência humana no mundo está no destino de pactuar com tudo aquilo que lhe vem ao encontro, os astros, a terra, plantas, animais, homens e até o próprio Deus. A ciência física foi se formando como um todo, ou uma disciplina que trata toda essa vasta e incomensurável realidade, natureza, mundo, cosmos. Então, por exemplo, os filósofos, ou aqueles que eram anteriores aos filósofos, os pensadores originários, eles observavam a natureza para explicar o mundo, né? Que seria um pensamento mitológico. Na filosofia, a gente chama isso de pensamento mitológico, olhar para a natureza para explicar ordenamento, para explicar o mundo. No seu sentido originário, a física, episteme physicae, tem um âmbito e profundidade muito maiores e mais ricos do que a que chamamos de física. Aí continua aqui. A física hoje indica, dentro das ciências naturais, uma disciplina particular, que fala da matéria sem vida.
na perspectiva do movimento e de leis do movimento. Há outras ciências que também tratam da matéria, mas na perspectiva, por exemplo, de sua composição, como a química inorgânica, ou a orgânico-inorgânica, no ambiente cultural anglo-saxão, o termo físico, significando médico, está na memória do primitivo sentido usado pela Grécia Antiga. Então, você vê aqui que ele está querendo ampliar o conhecimento a respeito da física, né? A física que a gente estuda, né, na escola, você precisa relacionar que ela pensa, na verdade, a natureza, pensa o mundo, né? Não é só para você resolver probleminha, né? Se você pensar a física nessa perspectiva mais ampla, ela talvez seja mais atraente até, né? A ética, a ciência ética. Algum comentário? Você quer perguntar, fazer um comentário aqui? Eu falei um bocado de coisa aqui. Vocês, de repente, tem uma coisa para falar. Fala aí, Marlon. Não, tá tranquilo. Deu pra entender bem. Então, Por enquanto... peraí, mas, professor, seria o... Como assim essa parada da ética? Agora eu fui parar pra pensar que eu entendi muito bem. A ética eu não falei ainda, eu falei da física. Ah, tá, beleza. Porque, na verdade, o que eu quis dizer é que a física que a gente aprende na escola, né, ela pode ser mais atrativa se a gente tiver essa perspectiva que o autor está nos dizendo aqui, que a física ela não é só para você resolver probleminhas num modo ideal, né, sem ter que, né, numa situação ideal, não. Se você pegar essa física que você estuda e tentar procurar saber que existe uma aplicação para ela na realidade, né, talvez ela se torne mais atrativa, entendeu? Agora vamos para a ética, a ciência ética. Entendi. Ao fazer ciência física, ao ir acumulando um saber de como conviver com a totalidade dos entes, o homem, nessa atividade teórica e prática, se compreende a si mesmo, como aquele que deve dar sentido ao que está fazendo. Isso faz com que seja guiado no seu íntimo pelo princípio do dever, sendo, ele tem que ser. Então aqui ele já está introduzindo para uma postura ética diante do mundo. Ética é uma decisão de correspondência ao ser livre que devemos ser. É a ciência da responsabilidade do nosso ser. Aqui o homem não é tema no sentido de uma coisa da natureza, uma coisa que ocorre no mundo como as demais, pedra, animal, planta, sem destaque especial. Aqui o homem se experimenta enquanto age sobre os outros em si mesmo. Você tem uma responsabilidade sobre as suas atitudes. Então, por exemplo, quando eu falo que a aula ela não se faz a partir apenas do professor, né? Essa seria minha postura ética diante da presença dos alunos. Eu estou, de forma ética, considerando que vocês têm conhecimento e têm possibilidade, por exemplo, de comentar esse texto que eu estou lendo. É uma forma de se posicionar eticamente. Aqui. Não só isso, sente-se também responsável do mundo, da natureza e de todos os demais seres, porque estão em suas mãos. E assim, a ciência física, o modo de tratar a natureza, é no fundo uma decisão ética, uma decisão de responsabilidade. Então, por exemplo, se a gente for falar, usando aqui, né, partindo do texto aqui, não sujar a rua, não jogar lixo, né, uma postura ética diante da natureza, né, do urbano onde você vive, né? Se todo mundo tivesse uma postura ética, talvez a gente tivesse menos enchentes, né? Ou pelo menos diminuiria, minimizaria, né, esses problemas que a gente tem de enchente nas ruas, né? É um exemplo, né? O que pretende a decisão ética? Quer descobrir a realidade e trazê-la toda para o convívio humano, para junto de si. As ciências naturais têm, pois, uma inspiração ética, restabelecer a convivência primitiva do homem com a natureza, uma saudade paradisíaca. O texto, né, como eu já comentei com vocês, esse texto aqui, ele usa da poesia, né, para fazer com que a gente pense a nossa relação com o mundo. Por isso que o título é Filosofia para Principiantes, mas ele tem um subtítulo que é A Existência Humana no Mundo. Então, é uma filosofia que tem como pressuposto, né, a nossa relação com o outro, não só com o outro humano, mas com o outro, o mundo, né?
Vamos continuar aqui, então. Na medida em que praticamos corretamente o conviver, merecemos a harmonia de nosso ser com ele mesmo e com todos os demais seres. Os antigos davam a essa convivência harmoniosa o nome de ethos. E a ciência ou disciplina de conquista dessa morada, o nome de ética. O mais belo discurso da ciência ética foi proferido por Aristóteles para a educação do seu filho. Leva o nome de Ética a Nicômaco. É um livro, o Aristóteles escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, eu tenho até aqui. E é muito interessante porque eu lembro de uma coisa que ele comenta lá, muito específica, por exemplo, com relação ao uso do dinheiro. Ele fala da usura, né? Ele fala que houve uma distorção do uso das riquezas. Então, em vez de você... Porque não existia um período no mundo em que havia troca. Então, por exemplo, eu tenho um serviço, posso prestar para o Marlon. O Marlon eu preciso de um sapato. O Marlon tem um sapato, ele fabrica sapatos, né? Ele tem sapato, ele pode me doar esse sapato, mas tem que ter uma troca. Eu posso cortar o cabelo do Marlon. O Marlon me dá uma parte de sapatos, pela troca, em troca eu corto o cabelo dele. Não tem grana nessa relação, né? Só tem troca de necessidade. Mas chegou um período em que houve uma acumulação de riquezas, e aí você vai instituir uma outra relação entre as pessoas. Então, o sujeito começa a acumular e deixar os outros sem. Né? Talvez daí surja, na Idade Média, né? Vai surgir essa coisa de poucos terem muito, né? E muitos terem muito pouco. Né? Faz a gente pensar sobre a nossa relação na sociedade mesmo, né? Como é que funciona isso. Né? Comentários? Vamos lá, gente. Então, isso tudo está envolvido na questão da ética, na questão de concentração em riqueza de um indivíduo, ele poderia ter a ética de, sei lá, repartir aquilo, por exemplo. Eu não entendi. Pode repetir? Então, tudo isso, essa questão da concentração de renda, poderia estar envolvido no quesito da ética do cara, por exemplo, tomar partido de querer, sei lá, tornar aquela concentração algo útil à sociedade, digamos assim. A gente pode pensar dessa forma, né? Porque se a gente parar para pensar hoje, né? Como é que se organiza a sociedade, como é que poucos têm muito lucro, né, a partir do trabalho de muitas pessoas, né? Não há uma distribuição igualitária dessa riqueza. Né? A riqueza que está no mundo, ela não é igualitariamente dividida. Né? E por que isso acontece? Então, a gente pode pensar aí sobre uma perspectiva ética. Né? Não existe ética, né, com relação a isso. Né? Ou a gente pode pensar de outra forma, existe um tipo de ética. Porque tem um livro também, agora eu estou lembrando aqui, um livro do Max Weber, que ele fala da ética protestante. Ele fala, o que esse livro ele trata? Ele diz que é uma, assim, que eu posso ser abençoado se eu for rico, eu posso abençoar os outros. Né? Sendo rico, né? Ter riquezas não é pecado você ter riquezas. Né? Desde que você distribua de alguma forma ou dê auxílio ao outro. Então a gente vai ter várias problematizações a partir disso, pensando nessa questão da riqueza, né? Da distribuição, da separação, aqueles que têm muito, os poucos que têm muita coisa, né? E os muitos que têm pouco. Tranquilo aí? Tranquilo, deu para entender. Mas a gente pode pensar também, estava aqui lembrando dessa questão que hoje está muito em voga, né? O empreendedorismo. Se a gente pensar sobre o empreendedorismo, o que quer dizer, muitos hoje, né? Depois de muito tempo que essa ideia foi propagada, hoje as pessoas, por exemplo, que fazem entrega, elas já perceberam que elas não são patrões de si mesmas, né? Na verdade, elas trabalham para alguém, né? E
o trabalho que elas fazem não rende muito para elas, rende para alguma pessoa que a gente não sabe, né? São as grandes empresas. Só que é mais complicado ainda porque, além dele ganhar pouco, ele não tem os direitos trabalhistas, né? Se pegar aqui um exemplo, o sujeito que entrega de bicicleta, às vezes a bicicleta nem é dele, né? Ele não tem carteira assinada. Se ele, durante uma entrega, se ele se acidentar, ele não tem auxílio hospitalar. Quer dizer, o sujeito ele não tem nenhum, né, nenhum tipo de auxílio, né? Só que no início isso foi passado para as pessoas como seja seu próprio patrão, né? Não trabalhe mais para ninguém. Tem essa ideia. Como é que você vai fazer isso numa sociedade que nós vivemos, que é desajustada e que tem um alto índice de desigualdade social, né? Como é que a pessoa vai poder aplicar no negócio, entendeu? Então, tem várias. A gente pode pensar, né, essa questão da ética a partir de vários exemplos práticos, né, da vida. Por isso que eu volto a dizer, né, a filosofia não é uma coisa para ficar contemplando, ficar viajando no pensamento, entendeu? Não é isso. É para você olhar para o mundo e começar a pensar, olhar e pensar os mecanismos. O que está por trás das coisas? Existe um mecanismo, né? Existe uma coisa que. Tipo uma engrenagem, a gente pode usar essa metáfora. Uma engrenagem. Né? Como é que funciona essa engrenagem? Quais são as coisas que fazem ela funcionar? O que está ligado uma coisa a outra? Entendeu? O que está ligando uma coisa a outra? Continuando aqui, então, pode falar. Ah, Marlon, tá. Davi, entendeu aí, Davi? Isabela, Andrique. Entendi. Um comentário a fazer? Vocês já falaram sobre isso em alguma disciplina no ano passado, em algum outro ano? Professor, não sei. Tipo de trabalho, acho que só foi com sociologia. Acho que foi Patrick, não sei. Acho que foi sociologia que a gente viu sobre trabalho lá com os filósofos lá. Acho que Karl Marx? Isso, Karl Marx, isso. Ele faz uma análise do sistema capitalista, né? A gente viu já. Que é o sistema que a gente vive, né? Beleza. Continuando aqui, então. Agora ele fala da lógica. Epistemologia. A lógica é a ciência de discursar. A física e a ética são compreensíveis. Elas abrangem duas áreas bem distintas e universais: o mundo e o homem. Os entes da natureza, que simplesmente são, e o ente da liberdade, o humano, que deve ser. Como pode entrar nessas duas áreas uma outra ciência tão especial como a do discursar? Discursar é um negócio humano mais imediato, no sentido de conversar uns com os outros e consigo mesmo. No conversar, nos envolvemos com os outros, falando de situações, planos, tarefas, ocorrências, destinos. Envolvemos-nos com o ser mundo e com o ser humano. Então, aqui é uma outra forma de nos relacionarmos com o mundo, né? Quando eu me relaciono, quando eu pergunto para o Davi, Davi, você já esse assunto já foi mencionado em alguma aula, né? O Davi traz para mim uma experiência que ele teve, né? Esse conversar uns com os outros, falando sobre, falando consigo mesmo, sem que falemos alto, é um modo de comportar-se do homem que o diferencia dos outros viventes do mundo. Por isso, os antigos gregos o definiam zoologon ekon, o vivente que pode discursar e, no discursar, pode conduzir e determinar o seu ser, orientar todos os seus comportamentos e estabelecer o que e como deve agir. Então, na verdade, como eu falei com vocês, nós não teríamos aula propriamente dita de matéria, né, com conteúdo, né? A gente está aqui fazendo como se fosse um mapeamento, vamos dizer assim, né, do que é filosofia, né? Ao final das contas, né? O que é filosofia? Para que a filosofia serve? Essas perguntas aqui, elas estão nesses encontros que a gente está fazendo. O que é a filosofia? Para que ela serve? Quais são os assuntos que a filosofia pode se debruçar, né?
A filosofia serve para alguma coisa, afinal? Eu pergunto a vocês, né? Vocês têm interesse na filosofia? Ou, por exemplo, vocês já tinham abordado a filosofia dessa forma que a gente está aqui conversando? Pode responder aí, um de cada vez. Eu pergunto. Eu gosto de filosofia e eu já achava bem interessante filosofia, porque não é um bagulho, vou parar aqui, filosofar, parar, ficar pensando. É um negócio que tu, cara, tipo quando tinha aula lá antigamente, que todas as matérias, as coisas foram tudo que era a partir da filosofia. Então, tipo, estudar é filosofia. Muito bem, Vitória. Na verdade, como a Vitória está falando lá no antigamente, né? Na antiguidade, a gente pode falar antiguidade arcaica, antiguidade clássica, Sim, todos os conhecimentos, né, eram pensados a partir da filosofia. A isso aí só gente, foi separado depois. né? Exatamente. Então a gente tem como exemplo, né, a gente estuda, o Aristóteles era um camarada, foi o que sistematizou. É como se ele fiz a ciência que a gente tem hoje, né? Vai ser, né, muitas pessoas, muitos filósofos dizem que inicia com Aristóteles. Eu falei para vocês, acho que no encontro anterior, que hoje em dia existe um questionamento, né? A filosofia ter surgido na Grécia, ou ela já também ter existido no Egito, onde os gregos tiveram contato. Então, né, na verdade, a filosofia existe de um modo geral e a gente, né, tem um tipo, foi dito, né, que a certidão de nascimento dela está lá na Grécia, mas, né, isso cabe até um questionamento mesmo. Mas é exatamente isso que a Vitória falou, né? A partir da filosofia, a filosofia pensa todas as disciplinas, né, e elas foram aos poucos se especializando, vamos dizer assim. Muito bem. Continuando aqui, eu parei aqui. Então, discursar ou falar não é uma atividade fortuita ou ocasional, que pudesse, em certas circunstâncias, ser dispensável. Nunca podemos dispensá-la, porque a existência humana no mundo mora na tenda da linguagem. Eu acho que eu falei isso no outro encontro, que tem um filósofo que chama Heidegger, que ele diz que a morada do ser é a linguagem. Né? Por quê? E isso, por exemplo, eu gostaria muito que nessa aula aqui vocês falassem, porque a gente aprende muito mais quando a gente fala, quando a gente pergunta, quando a gente traz alguma coisa, do que quando a gente só escuta, né? E aí é isso que ele está falando aqui, essa questão do discurso, não é um discurso de ficar palestrando, né? Ó, eu sei, estou palestrando. Não, o discurso aqui ele já falou para a gente, né? Quando a gente troca informações, quando um fala, o outro pergunta, o outro, o que você falou me remeteu a alguma coisa, e assim a gente vai construindo, né? Essa é a ideia, assim. Morando na linguagem, somos diálogo, falamos, conversamos, discutimos, planejamos, estabelecemos conexões entre nós e o mundo, fazemos emergir a comunidade, a história. É, pois, em diálogos onde nos ouvimos uns aos outros e em discursos onde nos envolvemos com toda a realidade que floresce a existência humana no mundo, a história da humanidade. Então, a gente, só para fazer um comentário aqui, talvez seja mais difícil, né? Se a gente for convidado a falar sobre aquilo que a gente pensa, porque para falar sobre o que se pensa é preciso, né, buscar lá na nossa cuca, lembrar de coisas. Então, por isso que daqui a pouquinho, né, eu vou perguntar a vocês aí sobre tudo que eu falei aqui, o que remeteu, né? Se remeteu a alguma aula no ano passado, no ano retrasado, ou algum tema específico, né? Porque, na verdade, eu achei que não fosse ler, mas eu estou acabando já. Aí ele fala que, assim, pois, em diálogo, onde nos ouvimos uns aos outros, em discursos, onde nos envolvemos com toda a realidade, que floresce a existência humana no mundo, a história da humanidade. Eu tinha lido isso, né? Muito experimentou o homem, muito dos celestiais nomeou, desde que somos um diálogo e capazes de nos ouvir uns aos outros. Uma poesia, né, falando que a gente constrói o mundo a partir das trocas. Né? Eu ouço, eu falo aqui, ouço vocês e a gente vai trocando. Para morarmos no diálogo, que nos abre para a totalidade do real, precisamos de muita disciplina, precisamos da lógica, a arte da linguagem.
A linguagem é, portanto, a casa onde se encontram as duas áreas acima mencionadas. O homem, ethos, e ethos também vem de hábitos, né? Uma forma de ser, né? E o mundo, que é physis, em grego é physis. O mundo, physis, é tudo, é toda a realidade, não é só o mundo físico, né? Mas essa realidade que a gente não é palpável, né? As três disciplinas, física, ética e lógica, não estão simplesmente ajuntadas por acaso, mas mostram, nesse desdobramento, quais são as tarefas da filosofia. Através dessas três disciplinas, vemos que a construção da filosofia se faz traduzindo as intuições sensíveis, que nos mostram o real confusamente. Lembra, mais uma vez, voltando aqui, conhecimentos pré-filosóficos. A intuição está dentro desse conhecimento pré-filosófico para uma linguagem conceitual de comunicação universal. Então, cada um de vocês que tem um conhecimento vai rememorar esse conhecimento, buscar e transformar esse conhecimento, materializar ele em texto, né, na fala mesmo, né, na organização, na apresentação oral de uma ideia, é isso? Isso quer dizer que a inteligência se aplica na pesquisa e na análise dos dados da experiência, valendo-se de uma linguagem que está nela mesma e que chamamos de ideias. Acabei de falar aqui. Você vai conseguir transformar uma impressão sua, né, num discurso, né, num discurso. E você vai construir, organizar esse discurso para se fazer entender. Na verdade, quando a gente faz esse discurso e nos fazemos nos entender, a gente está construindo o mundo, né? A palavra inteligência supõe um conhecimento íntimo, pois intelligere, compreender, é como que intus legere, ler dentro. Olha só que coisa interessante, né? O conhecimento sensitivo se ocupa das qualidades sensíveis exteriores, mas o conhecimento intelectivo penetra até as essências das coisas. De fato, o objeto do intelecto é o que a coisa é. Aqui é um pouco mais complexo, né? Esse procedimento metodológico é uma volta radical ao pensamento puro, para, no ato de pensar o dado sensível, fazer reviver os valores eternos que dele procedem. Vê-se, pois, que a inteligência humana precisa trabalhar sobre dados sensíveis para se enriquecer de sabedoria. Essa aprendizagem é sem fim. Então, meus queridos, eu achei que não fosse ler, mas eu consegui ler tudo. Eu gostaria de saber de vocês, né? Agora temos 21 pessoas na sala, são 2h30, e eu gostaria de saber de vocês, de tudo que foi dito aqui, o que chamou atenção, o que tem relação com o que você já estudou, ou uma experiência que você teve. Vou começar aí pelo Andrique. Vamos lá, Andrique. Pode abrir seu microfone aí e falar para o tio Celso. Eu fiquei um pouco perdido em relação a essa leitura, porque já faz bastante tempo em que eu não pego alguma coisa com esse tipo de linguagem. Então fiquei um pouco perdido em relação ao entendimento. Mas você já me deu uma pista, algumas pistas que a gente pode comentar, mas fala aí. Mas assim, sobre essa questão da divisão, isso me lembrou de algumas vezes em que eu estava conversando com um amigo, em que a gente estava falando justamente sobre essas questões, né? Porque na nossa sociedade, no mundo como um todo, a gente vê diversas coisas e diversas situações, coisas em que as pessoas fazem ou que acontecem, e muitas das vezes as pessoas não param para poder pensar sobre isso, racionalizar, entender por que funcionam. Que aí, inclusive, o senhor falou sobre a questão da física, de as pessoas, algumas não acharem interessante, mas quando você passa a buscar o verdadeiro sentido por trás, como que ela funciona no nosso mundo e tudo mais, você acaba ficando interessado. Então, essa foi uma das coisas em que depois que eu entrei no Brasil-China, minha mente, digamos assim, se abriu um pouco mais. Porque eu não tinha uma visão dessas de filosofia. Para mim, filosofia era apenas uma viagem com coisas em que não faziam tanto sentido. Mas hoje em dia, até mesmo com essa leitura, isso só reforça que, na verdade, é um estudo do nosso mundo, dos conhecimentos que nós temos, e uma forma de interpretar, conhecer ou saber das coisas. Muito bem, Andrique. Uma coisa que você falou no início, que eu acho que eu estou fazendo de propósito mesmo, porque eu lembro que eu estou lembrando de uma coisa, uma passagem, eu fui visitar o meu orientador,
quando eu estava fazendo lá o mestrado e tal. E aí, eu cheguei lá, tal, ele estava com os livros lá abertos e tal. Eu falei, pô, Guilherme, o nome dele, você está lendo o quê, Guilherme? O que você está lendo aqui? Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueço. Ele falou assim, eu estou lendo coisas que eu não entendo. Você acabou de falar aí, né? Poxa, Celso, essa linguagem e tal. Isso, essa coisa de tirar você do conforto, né? Isso também faz parte do processo de filosofia, né? Porque se você for estudar só coisas que você já está acostumado, está familiarizado, você não aprende, não é verdade? Certo, eu concordo. Então, depois você volta lá no texto lá e se tiver dúvida, traz para cá, entendeu? Ó, li aquele negócio lá, Celso, pode falar um pouco mais, de repente, porque eu também, nessa troca também, eu vou aprendendo, sacou? Saquei. Pode deixar então. Depois eu vou dar uma lida de novo. Isso aí. Obrigado, ô Andrei. Muito legal o que você falou, cara. Davi, Nada que isso. Eu, professor. fala para mim dessas coisas que eu li aqui, que eu viajei aqui, ou na verdade o autor, né? O que você pescou assim, que ficou, criou uma pulga atrás da orelha, sei lá. Eu não sei, professor. Não sei mesmo. Deixa eu Mas ver. nada do que eu falei, assim. Cara, você falou sobre a filosofia. Alguma coisa falou filosofia, a ética, são alguma coisa parecida, não lembro. Alguma coisa assim que o senhor falou. Sim, Essa alguma coisa parte. ficou aí nebulosa e tal, que você não tem entendido. Às vezes o senhor fazer uma pergunta para mim. Aí eu fica mais fácil. Né? Não. Então, para você, o que é a filosofia? O que é filosofia? Ah, Não precisa ficar preocupado, porque essa pergunta é uma pergunta difícil. não sei, professor. Vai pensando aí, vou passar para Tá a bom, Giovana. Depois a gente volta aí, Davi. Giovana, fala comigo, tá bom. Giovana. Será que a Giovana vai falar comigo? Só tem eu de Giovana? Ah, uma provocação. O que você achou, Giovana? Tem alguma coisa que ficou aí nebuloso? Ou você tem um comentário para fazer? Alguma coisa te remeteu? Ou alguma coisa que você já tenha estudado? Ai, professora, eu sou muito jeca com filosofia. Eu sou muito confusa, de verdade. Eu fiquei, como o André que disse, eu também fiquei perdida, assim, meio no final, mas não sei o que falar, não sei o que dizer. Pois é, essa coisa que você falou no início aí, né, que você jeca em filosofia, isso tem a ver com o que a gente conversou sobre os conhecimentos pré-filosóficos, porque você tem conhecimentos, Sim, entendeu? entendi. Na verdade, a gente vai aqui, né, tentar, assim, nesses encontros iniciais, começar a tomar consciência dos conhecimentos que nós temos. E, na verdade, respondendo à pergunta que eu fiz ao Davi, esse talvez seja uma das, não é qualidades, mas uma das funções ou uma das coisas boas que a filosofia pode nos oferecer. Não sei se você concorda, né, que estamos num processo, né? Eu concordo. Estamos num processo mesmo. O que você, voltando de novo, né, aquela coisa de, o que você lembra das aulas anteriores, relacionando com o que a gente está fazendo agora? Tem como você fazer uma relação, não? Ai, professor, não tem não. No momento, não. Se perguntar na próxima aula, eu respondo. Mas, por exemplo, na aula, no primeiro ano você teve aula de filosofia, não teve? Tive. Ano passado que não. Então, o que você achou do primeiro ano? Lembra alguma coisa? Então, eu lembro... Nossa, eu acho que uma das coisas que mais ficou na minha mente foi, eu acho que é do mundo das ideias. A única coisa que eu lembro, assim, que eu achei muito interessante, que é do mito da caverna, do pensamento, tipo... Isso eu achei muito legal. Que eu guardei pra... Então, você ficou com uma lembrança de um ensinamento filosófico do Platão, não é isso? Sim, isso, do Platão. Que é uma coisa que é muito atual, né? Se a gente for pensar no mito da caverna hoje, cada vez mais atual, não é isso? Verdade. Muito bem. Vamos então passar para. Obrigado, Giovana. Obrigada a você, professor. Aqui é tranquilo, a gente vai batendo papo. Vocês não precisam ficar preocupados em falar se está falando certo ou errado, entendeu? O exercício da filosofia é isso também. A gente, é que nem o professor de arte, ele citou para vocês lá o curta. Não sei se vocês tiveram curiosidade de assistir,
O curto é baseado num autor chamado Manuel de Barros. E o Manuel de Barros trabalha com erro. Então, a gente só aprende quando a gente vai errando, entendeu? A gente vai na errância. É isso aí, Giovana. Vamos ver aqui o próximo. Próximo voluntário. Ih, tem Giovana 2 vezes aqui, Giovana. Você está 2 vezes aqui por quê? Ah, é porque eu entrei com o celular e com o computador, porque pelo computador eu não consigo falar, mas eu vou sair. Tá. Não, tá tudo. Para mim tá tranquilo. Double Giovana. Gustavo Mendonça. Vamos lá, Gustavo. Fala para mim aí. Fala comigo aí. Tô parecendo aquelas caras de rádio. Fala. Beleza? Como é que você tá? Tô bem, eu tava sentindo que seria eu agora. Gustavo, agora eu tô lembrando sua voz, cara. Primeiro ano, bicho. Aí. E aí, o que você tem para me dizer aí dessa enxurrada de texto que eu mandei agora? Eu pensei que era referente ao primeiro ano. Não, se você quiser fazer a relação, por exemplo, com as coisas que eu falei agora, com as aulas que você teve no primeiro ano, você pode, é legal. Então, não sei o que falar, mas eu lembro um pouco só sobre mitologia, só. Não sei se tem completamente relação com a aula de agora, mas eu acho que tem, eu não sei. Mas eu lembro muito das aulas de mitologia. E uma coisa específica, assim, que você pode falar, assim? Não sei, mas a mitologia, os pré-socráticos, alguma coisa... Mas eu não sei nada, não sei como relaciona com a aula de hoje. Mas olha Mas só. é o que eu lembro. Tá, posso te ajudar, te dar uma força, quer ver? Você lembra dos pré-socráticos, que eram pensadores originários, não é isso? Isso. Vieram antes dos filósofos, eles vieram antes do Sócrates, Platão e Aristóteles, não é isso? Isso mesmo. A gente pode pensar assim, de uma forma mais ampla, que seria, então, um pensamento pré-filosófico. Os pensadores originários, eles tinham um pensamento pré-filosófico, porque eles olhavam para a natureza para explicar o mundo. Não foi isso que a gente conversou lá no primeiro ano? Assim, no primeiro ano, sim. Né? Você lembra disso? Lembro. Uma das coisas que eu mais lembro é isso, pré-socráticos e mitologia. Então, lembro de Demócrito também. Porque eu tô lembrando aqui que a gente fez um trabalho, vocês se dividiram, não é isso? Sim, eu lembro, eu lembro. Então, essa foi uma coisa interessante, porque cada grupo falou de um pré-socrático, né? Eu acho que eu falei dele, do Demócrito. Então, Demócrito dos 4 elementos. Isso, eu lembro dele, das características, enfim, que você passou, acho que foi um seminário, eu acho, que era para apresentar, e aí cada um tirava cada um, entendeu? Beleza, poxa, então, mas ficou com você, então resgata isso, porque cada coisa que a gente tem, Gustavo, na verdade a gente pode usar, é uma ferramentazinha, entendeu? A gente pode usar. Legal. Vamos para o Isaac. Isaac Murto. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Tava almoçando aqui, mas... Tava ouvindo aí? Tava ouvindo. Tipo assim, professor, eu acho que, tipo assim, filosofia, eu acho que serve pra gente, tipo, entender, tá ligado? O nosso próprio ser. A gente pode usar a filosofia como isso e também pra entender as coisas, entendeu? Porque eu acho que, tipo, às vezes acaba abrindo, entendeu? Um outro pensamento, a gente vê por uma perspectiva nova, entendeu? Que às vezes a gente não tinha antes sobre certas coisas. E, tipo assim, eu acho isso muito legal, entendeu? E tem uma coisa que eu acho também interessante, é que, tipo, como você tinha citado o mito da caverna e tal, algumas histórias, entendeu? Sobre, tipo, filósofos, alguns acontecimentos, acabam servindo pra gente falar também, entendeu? E entender sobre problemas da atualidade, entendeu? Que a gente tá vivenciando agora. Então, pô, eu acho que a filosofia em si é muito completa, entendeu? E acaba que a gente pode tirar muita coisa dela. E é isso. Perfeito, muito obrigado, Isaac. É por aí, a gente vai devagarinho construindo essa ideia de que, por exemplo, e uma coisa que isso é muito importante, a gente ter um olhar cuidadoso para o passado, né? Porque o futuro está no mais remoto passado. Né? Se você for pensar, Exatamente.
a gente já falou, acho que eu falei isso num outro encontro, né? Se a gente for imaginar que o que a gente estuda hoje na física, lá, os átomos e né, todas essas problematizações da física e tal, o Demócrito pensou no átomo. Pô, o camarada, não sei quantos anos antes de Cristo pensou sobre isso. Então é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Aham. Né? Muito legal. Obrigado, então, Isaac. Nada. Vamos para a Lana. Lana, fala comigo aí, Lana. Oi, professor, eu passo minha vez. Que isso? Você vai gastar, assim, poxa, dar de bandeja, assim, uma coisa tão preciosa que é o seu tempo, a sua possibilidade de falar. Você não pode falar nem para mim uma experiência que você teve com a filosofia no primeiro ano? Ah, não, é que tipo assim, né? Eu não lembro muita coisa, não, professor. Mas das poucas que você lembra, o que você pode me falar de que você lembra assim, de um assunto que chamou sua atenção? Não sei não, professor. Pode pular aí. Então vamos para o Lohan. Opa, Fala comigo, Lohan. não sei muito o que falar sobre isso, não, senhor. Então, vou te ajudar. Tenta pescar aí uma experiência que tenha ficado para você da filosofia no primeiro ano ou no segundo ano. Que aí, de repente, a gente tenta fazer um link com o que a gente leu hoje. No segundo ano eu não tive, não, mas no primeiro ano eu lembro. Lembro parte lá do pré-socráticos, do Arqué. Ó, Acho que teve um trabalho para fazer uma vez. Acho que foi até com o Andrique que a gente gastou a aula toda discutindo um possível Arqué, essas paradas aí. para quem está aqui ouvindo a gente, né, o Lohan usou uma linguagem filosófica, né? A arqué seria a origem das coisas. Então, por exemplo, todos os pré-socráticos, os pensadores originários, cada um tinha uma arqué. Né? Eu lembro que eu acabei de falar a arqué do Demócrito, que eram os 4 elementos. Né? Eu acho que Tales de Mileto era água, não é isso? O Heráclito era isso fogo. Oi, pode falar. Era isso mesmo. Né? O Para cada. Tales era água. Isso. O Demócrito, eu não estou lembrando aqui do Demócrito, mas tinha um que era que era briga entre. Acho que era o Demócrito, não estou lembrando agora. O Heráclito era fogo. O Anaximandro, acho que era o ar. O Anaximenes, eu não lembro. Não lembro de todos. Mas esses eu lembro um pouquinho. Então, a origem, né, a origem das coisas, como a gente falou lá, os filósofos, os pensadores originários, perdão, eles olhavam para a natureza para explicar o mundo. Então, procuravam, né, uma origem, um arqué. Beleza, muito bem. Obrigado, Lohan, pela sua participação. Vamos para Luan. Luan Gabriel. Luan Gabriel, como é que se pronuncia esse sobrenome? Slendsvit? Slendsveiger. Como é que se pronuncia, Luan? Pronuncia Schlesinger, professor. Schlesinger é alemão? Não, é polonês. Caramba, que bacana. Então, lembra para mim aí de alguma coisa que tenha gravado aí, que tenha ficado na sua memória do primeiro ano, ou então no segundo ano, com relação, ou então a respeito do que a gente falou aqui. Pô, professor, eu não consegui captar muito bem a mensagem do texto. E do primeiro ano eu não lembro muita coisa não, tipo, não lembro quase nada. Tipo, mesmo. Tem um tiquinho assim, uma coisinha, um fio. Professor, foi complicado o primeiro ano. Um fio de esperança? Não. Então vamos para... Quem é que tá aqui? Oi! Eu posso falar rapidinho, porque eu tenho 1 hora, eu preciso ir embora. Claro. Tem muita gente, eu sou a última. É um saco isso. Sem problema. Olha, é que estavam falando, pensei numa coisa aqui. Peraí, Vitória, rapidinho, só para lembrar, Vitória Franco, eu dei aula de Sociologia, não? Sim, acho que sim, no meu primeiro ano você deu aula, sim, para mim. Tá, eu tô reconhecendo vocês pelas vozes, né? Tá, enfim, eu não sei, pode ter sido nessa aula, inclusive, não lembro.
aí a gente fala alguma frase assim dentro de sala e as pessoas tipo, brincam, opa, filosofou, isso é interessante, porque de fato você é filosofando, sabe? Você está pensando, você está questionando, ou você faz, tipo assim, uma descoberta, enfim, é só um adendo para só uma coisa que eu acho interessante na filosofia. Eu posso pedir para você repetir, porque o início eu não peguei, você falou muito rápido. Desculpa, eu tenho essa mania. Tranquilo, vai com calma. Calma que eu esqueci. Ah, eu acho que foi você que me deu aula de sociologia. Você me deu aula de sociologia. Mas enfim, quando a gente tá dentro de sala, às vezes a gente comenta alguma coisa e eu acho que um professor, ou você, ou foi Patrick ou foi você, que comentou sobre. Tipo, a gente fala alguma frase e alguém comenta, tipo, oh meu Deus, filosofou. Tipo, sabe quando você faz uma frase, monta uma frase, tipo, enfim, impactante, não sei como é que se chamaria. Sim. Mas é interessante, e é de fato uma filosofia. Você está pensando, você está questionando, e você acaba juntando informações para chegar naquela conclusão. Enfim, é isso. Eu acho que isso é um ponto bem legal da Boa. filosofia. Gostei, porque é como se você sintetizasse, né, uma discussão numa frase, né? Como eu falei aqui, acho que eu falei não sei se foi com o Lohan ou se foi com o Davi, que eu falei que o futuro está no mais remoto passado. Eu fiz uma frasezinha, né? Pensando nisso que eu falei hoje aqui, que Isso. a memória é importante, né, que a gente, né, que todos nós, eu também fiz me remetia ao encontro anterior, quando falamos de conhecimentos pré-filosóficos. Então, é isso aí. Isso é uma boa observação, gostei. Estou lembrando do seu Eu rosto falei agora. agora porque eu vou precisar ir embora, tá, Kel? Beleza. Tchau, tchau. Valeu, lembrei do seu rosto. Quem está mais aí? Desculpa. Marcos Vinícius. Boa tarde. Fala comigo aí, Marcos. Tá acordado? Eu tô Então, aqui na beleza. sala também. Fala Tá meio comigo barulho. aí. O que você pescou Algo de aí? filosofia do primeiro ano. Ou do que a gente falou hoje aqui. Você pode comentar sobre o que você estudou no primeiro Eu cheguei ano. meio atrasado aqui na aula. Você falou sobre o que hoje? Cara, eu falei sobre várias coisas, assim, inclusive sobre o que seria a filosofia, um caminho da filosofia, e os três aspectos da filosofia: a física, a ética e a lógica, que seriam uma organização aí do pensamento filosófico. O que eu lembro de filosofia, assim, do primeiro ano foi sobre o mito da caverna, essas paradas. Mas, Mito da caverna ficou gravado, né? Ficou gravado. Que é muito atual. Eu acho filosofia muito aleatória. Aleatória não, indefinida, perdão. O mito da caverna, ele fica muito gravado pra gente, por quê? Porque ele trabalha com uma coisa também que tem a ver com esse pensamento mitológico, que são as narrativas. Isso também tem lá naquele documentário que o professor de arte mandou vocês assistirem. No início do documentário, no início do curta-metragem, tem uma historinha, que é a historinha da princesa e o pé de vento. Aquela historinha, se vocês assistirem de novo lá, vocês vão ver que ela é muito pequenininha, mas ela conta, é o mundo. É o mito, ele guarda o mundo. As narrativas mitológicas, elas elas querem dar conta de tudo, entendeu? Então isso tem a ver também com o que a gente falou hoje. Continua aí, Marcão. Não, mas, professor, de verdade, o que eu lembrava era disso, cara, porque fiquei um ano parado e eu não lembro muito, mas eu acho que era isso. Beleza. Show. Marcos Vinícius falou, vamos para o Marlon. Marlon Brando. Tá aí ainda, Marlon? Você tá aí ainda? Aqui. Beleza, o pessoal tá resistindo ao Celso. Fala aí. Bom, o que eu acho é o seguinte, a filosofia acho algo muito complexo que é fazer a gente pensar e exercitar nossos neurônios a respeito do mundo que a gente vive, como se constrói na sociedade. Acho que está muito envolvido nessa questão também, sabe? Por exemplo, essa questão da ética faz a gente refletir muito sobre como o nosso mundo de hoje, às vezes, ele peca um pouco com a moral e com a ética entre as pessoas, sabe? O mundo cada vez mais odioso, ao meu ver. Tipo, eu acho que é algo que toca na ferida, eu gosto disso. Isso que você falou aí também é uma coisa complexa, né? Fazer a diferença entre ética e moral. A gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, mas isso tem a ver com o que a gente estava falando
que essa postura, a postura ética, que ela até tem um filósofo, você deve ter ouvido falar, Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele é a base, inclusive, para todo o ordenamento jurídico que a gente vive hoje, né? Todas as leis, né, que se constituíram, né, elas estão baseadas em muitos preceitos desenvolvidos por esse filósofo Immanuel Kant, né? Aquela coisa, não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você, né? Tenha um comportamento com o outro, né? Faça com o outro o que você gostaria que acontecesse com você. Então isso seria também um comportamento ético, né? Obrigado, Marlon. Pedro César. Pedro César, pode Eu falar alguma lembrei de coisa? uma coisa que o senhor tinha falado, achei que até mais a gente tinha que comentar sobre, mas acabou que ninguém falou muito. Sim. Foi como aquela tipo regra do capitalismo, onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Eu acho que isso é interessante, que isso é tipo um marco do capitalismo e da sociedade em si. Esse negócio está marcado no ser humano há milênios. Na época do Império Romano Antigo, antes disso já tinha essa espécie de lei. Queria falar mais sobre isso mesmo, que eu achei que mais a gente ia comentar. Sim, no período histórico lá na antiguidade é que vai começar a surgir esse negócio, né? Mas é mesmo lá quando tem o período da Idade Média, do mercantilismo, assim, é que isso vai tomar vai ser como se fosse um carimbo, assim, né? Então, nos dias de hoje ainda é bem presente isso, de muitos têm pouco, poucos têm muito. Não é tão drástico como era antigamente, mas parece que é tipo uma lei que se mantém. Hoje a coisa está mais complexa, né? Na verdade, as coisas se dão de uma forma mais sutil, né? Mas eu queria falar mesmo, acho que não tem muita coisa que eu queria comentar, por causa já foi falado. Contribuiu bem. Obrigado. Rebeca, por favor, sua contribuição à nossa aula. Pode escrever também, se quiser. Stephanie Luara, quase que eu falo Laura de novo. Stephanie tá aí? Aí, Stephanie, resistente também. Fala comigo. Oi, Stephanie. Opa, a Rebeca pediu para esperar. Stephanie, você quer falar enquanto a Rebeca está se organizando lá? Meu áudio não está pegando. Só um segundo, ok. Enquanto a Rebeca vai se organizando, a Stephanie pode falar. Stephanie. A Stephanie não está falando. Terezinha? Fala aí, Terezinha. Tá me escutando? Agora estou escutando. Opa, peraí. A Stephanie falou, mas eu não escutei. Será que eu tô... Não estou escutando não, Stephanie. Faz o seguinte, escreve aí. Deve estar acontecendo alguma coisa aí no seu microfone. Dá uma giradinha aí no... Pode ser o plug. Ou o fone, pode ser. Ou então, vai escrevendo aí o que você pegou dessa aula, que eu comento. E a Terezinha fala, então. Vai, Terezinha. Então, professor, eu vou ser meio sincera com você. Sim. Assim, antigamente, lá para 2018, eu não me importava muito com filosofia, essas coisas assim. Sim. Só que depois que eu comecei a ler, eu acho que eu comecei a gostar mais, porque, como você disse, existe o pré-filosófico. Ele estava aqui, só que ele não tinha visto a luz do dia ainda. Então, eu acho que quando você vê outras pessoas fazendo, outras pessoas no livro, elas filosofando, pensando sobre a vida, eu acho que também leva um pouco disso pra gente. Então, eu acho que o meu processo filosófico começou daí, de ler muito e tal. Então, mas você falou uma coisa aí agora, na sua fala, parece um negócio que tá aqui no texto que a gente leu, quando ele fala do diálogo, do discurso, né? Quando a gente troca com o outro, né? Quando você começou a ler e talvez conversou com alguém, isso foi meio que despertando, né? Foi. E também o discurso ético também, porque, como eu disse, ler muita distopia, muita fantasia, tem essa coisa do ético, que é aquela coisa meio distópica,
vocês estão fazendo é o correto, se tem que derrubar o governo, se não tem que derrubar o governo, se derrubar o governo é realmente essencial, vale a pena derrubar o governo, se muitas pessoas inocentes vão morrer, eu acho que é isso. Sim, é uma questão ética. Pode crer. A gente pode... É problemático, né? Às vezes a pessoa age de uma forma tal que ela acredita que está fazendo o bem, né? Isso que você está por aí, né? E, na verdade, ela não está fazendo bem, né? Porque ela tem aquilo na cabeça, não, vamos limpar, vamos fazer uma limpeza aqui, mas ela não olha para as consequências, né? Exato. Então, acho que é isso, praticamente. Muito bem, obrigado, Terezinha. Stephanie continua. Stephanie agora mandou aqui, ó. Uma parte do texto que eu achei bem legal foi que, ao cultivarmos uma coisa, somos obrigados a aprender outra. Meio que fazendo uma coisa, podemos aprender outras coisas no caminho que serão úteis. Muito interessante. Você me remete a uma questão que é a seguinte, o Heidegger também fala disso. É importante que, ao caminhar, você olhe para o caminho que você está caminhando. Não fique só pensando no objetivo, mas o caminho que você faz, você aprende caminhando. É isso, Stefano? O Heidegger fala isso, não é o professor Celso, não. O Heidegger que diz isso. Ao caminhar, né, você constrói, na medida em que quando você fazendo para ilustrar melhor, né, quando você vai da sua casa para a escola, quando você ia da sua casa para a escola, você não ficava só pensando em chegar lá no objetivo da escola, mas você olhava a paisagem, né, tanto, sei lá, era boa ou ruim, mas você olhando para as coisas que estão, né, no decorrer, né, esse decorrer é que também traz coisas interessantes. Rebeca, quer falar? Que legal, viu? Que bom, poxa. Hoje eu ganhei dia, então. Valeu, Stephanie. Obrigadão pela sua participação, pela contribuição aí, que teve uma sintonia, né? Na verdade, as coisas estão... A gente vai construindo junto. Deixa eu ver quem é o próximo a falar. A Terezinha falou, Vitor Silva. Vitor Silva, professor, não posso ligar o microfone aqui, mas o que ficou gravado... Peraí. O que ficou gravado na minha cabeça foi que a filosofia nos faz sair do comodismo e ir encontrar a sabedoria das soluções. É interessante que você colocou aqui, porque, na verdade, eu não estou divergindo de você, não. Mas para a filosofia, por exemplo, é muito mais interessante as perguntas. Quando você fala assim, sair do comodismo, né, me remete a falar que a filosofia ela é muito mais interessada nas perguntas do que propriamente nas soluções. Como eu falei aqui, usando aqui a citação da Stephanie Luara, é muito mais interessante eu olhar para o caminho que eu estou percorrendo, né, do que para o objetivo que eu vou alcançar na filosofia, né? Porque a partir daí as perguntas são essenciais, né, para a gente. As perguntas são essenciais. E fazer boas perguntas pode nos levar a soluções, pode. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição. Agora são 15h10, acho que já ultrapassamos o tempo, né? Não sei se vocês não tiverem coisas para falar, ou perguntas ou comentários, acho que podemos... Pode falar, Vitória. Uma coisa que me faz lembrar era sobre Sócrates, que teve aquele livro que você leu, Apologia de Sócrates, que ele fala, você tá corrompendo na cabeça dos nossos jovens, que não sei o que lá, tá ligado? Então, a filosofia faz isso, né? De certa forma, ela tem como... Não é um objetivo, mas ela naturalmente ela vai despertando, né? Ela vai trazendo consciência, tal qual o Sócrates. Fala aí, Vitória. Que não é corromper, é simplesmente botar as pessoas para pensar. Exatamente. Aí lá na Apologia, muito bem lembrado por Vitória Baiense, o Sócrates, ele diz, olha, eu não estou fazendo nada demais, só estou trazendo à luz aquilo que as pessoas nem sabiam que sabiam. Na verdade, vocês sabem coisas, né? Todos vocês sabem, né? E às vezes não sabem que sabem. Pô, a Giovana falou ali, a pessoa não lembra, mas depois ela falou. E aí, daquilo que ela falou, a gente foi fazendo aqui, montando alguma coisa.
É mais ou menos assim, né? A gente precisa só tomar consciência daquilo que a gente traz conosco. Então, meus queridos, obrigado pela presença de vocês, né, na aula de hoje. Gostei muito de trocar essa ideia. Espero que vocês, né, falem mais com o professor Celso. Alguma coisa aí, para finalizar? Não. Beleza, Marlon. Obrigado, então. Rebeca, quer falar alguma coisa? Rebeca ligou o microfone 2 vezes ali. Pode falar aí. Fique à vontade, antes da gente ir embora. Ó, o Vitor colocou aqui. Ah, tá. Ah, poxa. Pode escrever aí, eu estou aqui à disposição. Para a gente terminar, de repente tem uma coisa interessante que você queira falar, que você lembre. Escreve aí para a gente. Mais 5 minutinhos. Beleza, então. Então, meus queridos, na próxima quarta-feira, não sei, acho que não sei se vai ser feriado, né? Próxima quarta-feira. Se não for, a gente vai se encontrar mais uma vez para a próxima lição, que é, deixa eu ver o que vai ser. Na próxima, a gente vai falar sobre a decadência humana. Lição número 3. Eu coloco lá o texto, vou colocar no tópico filosofia. Esse eu gostei. Decadência humana. Leituras para tal dia. Pode falar, Terezinha. Não, eu gostei do título. Então, vamos conversar sobre isso aí. Então, beleza, gente. Amanhã tem Bora pro Meet. Quem puder participar, se inscreve, assiste lá o curta, que a gente vai conversar lá com o Alan. Beleza? Tchau, professor. Obrigado, gente. Falou, Obrigado, Celso. professor. Até a próxima. Tchau, Valeu. professor.